Desenhos adultos têm uma história bem conturbada, e hoje em dia não é muito difícil existirem ou serem até mais conhecidos do que desenhos com classificação infantil. Logo de cara, por ser na mídia de animação, as pessoas assumem que deveria ser voltado ao público infantil, mas ao longo do tempo esse tabu foi se quebrando e é bem comum na verdade animações não se limitarem para agradarem só o público infantil hoje em dia. E por mais que o cenário atual seja bem animador, podendo ir de comédia a retratos reais e introspectivos de seres humanos, bem no seu começo, a melhor forma de conseguir fazer uma série de animação adulta era pelo uso de valor em choque, majoritariamente na comédia. Muitos desenhos ainda usam da comédia para vender suas histórias mais pesadas por trás, porém talvez nem mesmo assim eles teriam sido passados pra frente nesse tempo. Era muito arriscado fazer um show de verdade, as pessoas só comprariam um show adulto se fosse nojento. Então imagina só, não existiria Rick and Morty, Midnight Gospel e nem mesmo BoJack Horseman. Isso se não fosse um pequeno explorador nesse campo que abriu porta pra muita coisa, mesmo que quase ninguém tenha visto esse desenho. Mora Ora é um show sobre um garoto extremamente cristão, o e se passa na pequena cidade de Morroton. Teve 3 temporadas e um especial, a primeira com 10 episódios, a segunda com 20 e a terceira foi cortada na metade por ter sido cancelada e acabou com 13. E um especial prequel saiu lá em 2012. O fato de Moral Warrior ter sido cancelado é provavelmente uma das mais absurdas possíveis. É porque tinha se tornado muito sério e a Adult Swim esperava um show de comédia e acabou recebendo o pico de storytelling em animação até então. Nossa, que horrível. E como você talvez já tenha percebido, Moral Warrior fala bastante sobre religião, porém eu preciso fazer questão de apontar que não são observações rasas e bobinhas de um ateu de Facebook com 12 anos que odeia a avó quando ela fala Deus te abençoe. É bem mais complexo que isso, e na verdade além das 2 primeiras temporadas, o cristianismo quase que é esquecido em busca de um estudo sério da psique humana. Então, esse vídeo ou a série não são críticas à religião e se você deveria acreditar em Deus, mas sim, eu vou eventualmente falar da religião e até criticar coisas que saem dela. Ui, que medo. Eu sei que vocês aguentam, vocês são crescidinhos. O que eu não quero mesmo é ser desrespeitoso com a crença de ninguém e deixar o mais claro que eu consigo que isso aqui é um cenário específico que reflete uma parte na história dos Estados Unidos bem importante. E fala também sobre interpretar propositalmente errado um pedaço de literatura. Moral Warrior nasceu de uma observação astuta e se transformou em um dos melhores shows do Adult Swim em questão de 2 temporadas, com cada episódio tendo 11 minutos. Verdadeiramente não existe uma desculpa pra você não assistir. Então, assista. Ele merece muito mais amor e reconhecimento e vocês vão ver o porquê nesse vídeo. Oi, eu do futuro aqui. E eu decidi que eu mesmo vou legendar a série. Por algum motivo, pode postar no YouTube e eu já terminei a primeira temporada inteira. E ao meio que aproveitei isso pra criar um projeto de tradução de coisas no geral. E tá aí, se você quiser acompanhar. E infelizmente isso tá bem mais complicado do que eu achei que seria. E vai levar um tempo até sair as outras 2 temporadas. Mas eventualmente vai sair, eu juro. É isso. Mas antes de tudo seria legal falar da época que o desenho foi criado, então... Era o início da segunda parte da era Bush. O presidente tinha acabado de ser reeleito. E isso tem grande importância porque não só o Bush era basicamente um Bolsonaro engravatado, usando da família e de valores cristãos para se manter conectado com seus eleitores, mas porque também essa época dos Estados Unidos é um reflexo de outras questões anteriores a isso. Eu vou explicar. Com o avanço da tecnologia se tornou visível todo o caos desnecessário que a guerra trazia. Antes disso, na Primeira e Segunda Guerra, que era simplesmente o rumo que as coisas deveriam tomar, agora, sendo televisionado, se tornou muito mais importante a necessidade de um motivo. Por motivos óbvios, o presidente não conseguia justificar muito bem o motivo de grande parte do dinheiro estar sendo desviado a matar pessoas fora do país, porque o motivo se resumia ou em dinheiro ou em imperialismo. E isso pegaria mal para os Estados Unidos. Então nesses anos logo se caracteriza pela existência de uma neblina nesses tópicos e uma busca ativa por entender esses motivos, e mais que isso, trazer as tropas de volta para casa. O movimento hippie teve um papel gigantesco nisso, e no geral tudo isso se mostra algo muito interessante, que agora os líderes tinham que prestar atenção. Se for começar uma guerra, é preciso ter um motivo, não um bom motivo, e daí aconteceu. History, it's a tragedy like the Hindenburg. Você sabe o que foi e causou um dano irreversível na cultura americana, traumatizando todos e sendo relembrado de novo como um símbolo de luta contra o terrorismo. Eventualmente isso desencadearia um surto de orgulho americano para compensar sua perda, e movimentos de direita antiterrorismo, que era mais só racismo, tomaram mais lugar na mídia. Não demorou muito pro presidente usar desse palco para declarar abertamente uma guerra contra o Iraque, dessa vez com motivo.
liberdade. E agora não mais existia uma neblina nessas questões, era mais um holofote sem vergonha no que é, essencialmente, um motivo burro. Mas não é de hoje que os Estados Unidos invadem países com a desculpa de libertar eles. Até hoje eles patrocinam o genocídio de Palestina, porém era novo e empolgante finalmente poder estar em par com o líder do seu país e apoiar as tropas como um verdadeiro cidadão americano. Na época do Vietnã e hippies não existia muito movimento pró-guerra, era mais um movimento anti-hippie, que só não gostavam como esses caras estilosos se vestiam. Agora, com a soma desses eventos recentes e um desrespeito já instaurado por pessoas que não queriam guerra, se tornou um solo fértil para extravasar o orgulho americano de toda a forma que você conseguisse. E ainda existiam pessoas que protestavam contra esse absurdo e enxergavam a desonestidade em uma promessa vazia de liberdade, mas ao tempo que o Bush foi reeleito, tudo se tornou mais incerto e passivo. E mais cedo eu comparei o Bush com uma versão mais engravatada do Bolsonaro, o que serve pra uma piadinha, mas a verdade é que ambos são pessoas diferentes, e o Bush é bem mais civilizado, e portanto suas ideias nocivas de uma nação são bem mais perigosas do que o outro, que é abertamente louco. Desde sempre o Bush prezou pela família americana, o orgulho cristão, e ele ganhava sua popularidade nessas casas de cunho conservador. Essas mesmas casas se construíam em cima do jeito americano, ou American Way, que tinha uma popularidade extrema em 1929, logo depois da Segunda. Esse tá virando um vídeo história. Basicamente, o American Way era uma forma ideal de vida americana. Em seus pilares existia consumir, ter um bom emprego, uma boa família e, mais importante, ser cristão. Muitos desses retratos refletem mais uma busca da realização dessas famílias, quando na verdade o que existiam eram indivíduos extremamente egoístas que se preocupavam muito mais em aparentar estar vivendo o seu americano do que dar uma boa vida a seus filhos de fato. Grande parte do uso da fé cristã como forma de ensinar o filho também tomou lugar comum aqui, parcialmente justificável pela religião ter grande nome na época e a população não ter um acesso tão fácil a conhecimento público, mas essa prática de colocar a fé como a antítese de curiosidade teve início nessas casas. Depois disso tudo, aconteceu o que eu já falei, e chegamos ao segundo mandato do Bush, onde adivinha quem agora tinha tal conhecimento e simplesmente continuava na busca de um portrato da família ideal, ainda mais em um cenário tão cheio de diversidade onde a forma americana estava sendo ameaçada? Essas mesmas famílias conservadoras. Ainda existem resquícios dessa época hoje em dia, porém os anos 2000 foram marcados por essa revitalização do jeito americano e proteger o que é nosso e nossos valores e toda essa baboseira. O Jimmy Stamatopoulos tirou a ideia de fazer um show sobre o uso abusivo da fé, e o que começou como um desenho meio que engraçado se tornou uma representação realista e desconfortável de uma família disfuncional. É engraçado pensar nisso porque, de acordo com entrevistas, o Dino nem pensou muito na hora de criar Moral Orel. Ele só usou de um roteiro que já tinha escrito alguns anos atrás e ajustou algumas coisas. E quando foi prometido uma temporada inteira, ele escreveu os 10 primeiros episódios em um único mês. Por isso seguem todos essa mesma estrutura simples que dá muito mais destaque e humor naquilo tudo. Mas desde bem antes o Dino tinha a intenção de mudar o foco da sua história dessas piadas de non sequitur para coisas mais reais, tendo ele mesmo crescido em uma casa extremamente religiosa. Ele sabe o tipo de dano que aquele ambiente pode causar quando fé é usada com má vontade. Muitas pessoas confundem Moral Orel com a paródia de um desenho chamado David and Goliath, o que não é. A mídia pode até ser parecida, mas a mensagem e personagens são totalmente diferentes. O Dino não criou o show em resposta a um desejo de zombar de cristãos. Era um puro reflexo do que ele via acontecendo no seu país. Talvez parte do porquê a série não ter sido tão famosa seja por sua quebra constante do humor leve e surreal para um silêncio desconfortável e realista. Se até hoje em dia ainda é algo que destoa quando uma animação tem um tom mais sério e adulto, imagina então 20 anos atrás. Tá, mas até agora eu não falei sobre a obra em si. Vocês sabem um pouco da premissa, mas não do que rola. Então, sem delongas, Orel, um garoto de 11 anos, vive na cidadezinha de Moreton, que é extremamente cristã. Ele vive com seu pai, Clay, sua mãe Bloberta e seu meio irmão Shape, e como qualquer boa família americana, eles têm o costume de ir pra igreja, onde escutam o sermão do reverendo Puri. Mas nos dias da semana o Orel vai pra escola, enquanto seu pai trabalha no seu dead end stinking job, e sua mãe cuida da casa e do Shape. Logo de cara somos apresentados a diversos personagens que detêm poder na cidade e contribuem para a construção de crianças de lá. Isso obviamente não é à toa, e já nos deixa alerta como tudo na cidade funciona. Os primeiros 2 episódios da série focam em piadas non sequitur, que é uma conclusão ilógica que tem graça justamente por não fazer sentido. Acontecimentos nos episódios que são exemplos fáceis disso são a linha entre a Bloberta falando pro Orel não desperdiçar comida até ele vendendo a sua própria urina. Esse tipo de coisa. No fim sempre escala pra algo surreal e a resolução sempre acaba com o Orel no escritório do pai dele, onde ele apanha pra aprender a não fazer mais isso. É algo bem fácil de se escrever e foi isso que acabou vendendo a série pra Adult Swim. Mesmo que desde sempre o Dino quisesse aprofundar nos temas que ele acaba trazendo na sua série, precisava de um solo firme.
Então tá aí, 10 episódios fáceis em um mês. E eu não gosto muito do começo da série, talvez até atrapalhe na hora de recomendar pra alguém. Para as pessoas fora do contexto da época e a falta de familiaridade com a escrita do Dino, o show pode se vender como prepotente. Mas essa certa prepotência existe somente em função de dar firmeza a esse lugar imaginário. Sim, de primeira vista ele pode só parecer críticas superficiais ao cristianismo, mas é meio que como essa cidade funciona, como ela usa da fé e no que ela acredita. E quanto mais a gente vê isso, mais vão se mostrando por fora e como isso afeta o dia a dia de todos na cidade. A primeira metade da Season 1 são os que mais sofrem dessa dificuldade em achar um bom ritmo para as piadas e momentos genuínos. Não que seja ruim, mas fica bem melhor mais pra frente. Por intromissão dos produtores, o último episódio dessa temporada acabou sendo lançado como o primeiro, porque era o mais provocativo entre eles e estava perto do Natal de qualquer forma, mostrando já o que vai se espalhar por todos os anos desse projeto, a luta constante entre o Dino e os produtores de ter controle sobre a série. O primeiro episódio mesmo é The Lord's Greatest Gift, onde o Warrell usa do Necromenon para ressuscitar os mortos, porque eles estavam negando o presente divino da vida, e por extensão, cuspindo na cara de Deus. E no fim acaba acontecendo um apocalipse zumbi e o Warrell toma uma bronca por tirar a roupa dos zumbis. O problema é o nudismo, não os zumbis. Em seus primeiros passos, o show se carrega nisso. Warren interpretando o sermão errado e tentando de tudo para que ele consiga fazer o que quer sem desagradar a Deus. Esse tipo de piadinha consegue suportar esses episódios porque são bem curtos e só tem 10 deles. E eles até que são bem criativos, isso não é algo que cansaria tão fácil. E isso continua nos próximos episódios. Warren aprende que precisa ajudar os necessitados e acaba se viciando em crack. Aprende que Deus está em todos os lugares e mata uma velha. Esse tipo de coisa. O que me interessa mesmo são esses momentos que jogam na sua cara que algo está vindo, como olhar por trás de uma cortina. I was just trying to be good, so you could love me more than you do now. Oh, Oral, I could never love you more. People only have a certain amount of love in them, and I'm afraid I have to divide mine up between at least a dozen people. Oh. But remember, son, I love you enough. I love you enough too, Dad. Você como adulto entende o que o Clay tá falando aqui, mas o Warrell como uma criança é incapaz de compreender totalmente. Então tudo que sobra pra gente é sentir pena desse pobre garoto. E não é que ele não sente que tem algo errado. Quando ele conhece a Stephanie, ele fala que ela não é como as outras mulheres da vida dele. Ela é doce e... warm? Yeah, warm. You really stand out that way. E o Clay fala algo bem no fim do episódio que ressoou comigo. Oral, I want you to stay away from that person. But Dad, she has such a warm attitude. Warm attitude? You kids today and your slang. It's true, she's very pleasant. Son, she's only pleasant because she's different. Remember that. When you're normal like everyone else here in Moralton, you have the luxury of not being pleasant. E isso é verdade, em certo sentido. Talvez ela precisou aprender a ser gentil por ser diferente. Ela sabe como é ser outcast, a estranha. Em Moralton, como tudo se justifica pela mesma via, a religião, todos são sua pior versão sem precisar esconder. Ninguém lá precisa aprender como o outro se sente porque só eles importam. Eles nunca tiveram problema em se encaixar. Isso não só pelo fato de acreditar em cristianismo. É as próprias estruturas, suas famílias, suas práticas. Uma ilusão bem forte de uma sociedade até que utópica. E por quanto tempo você achou que isso ia durar? O último episódio dessa temporada gira em torno dos problemas familiares do Clay e da Bloberta. A temporada inteira vai se tornando claro o quanto esses dois genuinamente se odeiam. That kid gets more action than I do. I am still weaning him, Clay. Bloberta, he's 7. He should not be using your milk to wash down his meatloaf, which I pay for by working that stinking dead-end job. I am so sick of your complaining. Why don't you just quit your job and quit being such a crybaby? Oh, thanks for the sympathy. You have never been on my side. Why would I be on the side of a self-destructive alcoholic? I can't believe I give you the privilege of satisfying me every night. E aqui acontece a gota d'água que faz os dois brigarem pra valer, fazendo o Clay sair da casa, em pleno Natal. Ele vai pra um bar onde fica conversando com o coach Stepframe, o professor de educação física do Warrell, que é bem próximo do Clay. A temporada acaba com o Warrell do lado de fora do bar onde seu pai tá, em véspera de Natal, enquanto ele faz uma prece. Boy, God, this sure didn't turn out to be the best Christmas ever. But you still have 2 minutes left, and I have faith in you.
A segunda temporada já abre com Clay falando que só vai continuar junto da Bloberta por causa do Worrell. Now, I know things have been a little rough over the past few months, what with your mother's unreasonable behavior and her coldness towards me. No, don't say anything. You and Shapey are still young, needy, impressionable children. So your mother and I have decided to stay together, if only for appearances. The last thing we want people to think is that we don't care about our own kids. That's one fact that is none of their business. O que é super saudável? É nessa temporada também quando o show começa a adentrar no seu próprio universo e cidade e expandir a caracterização dos seus personagens. Agora com a figura do Worrell fixada no imaginário do público, passamos a observá-lo enquanto ele interage com o cotidiano de todo mundo na cidade. Algo importante no personagem do Worrell é que ele não é uma pessoa ruim. Porra, ele é uma criança. Tudo que ele faz, teoricamente, segue uma linha de preocupação em seguir os ensinamentos de Deus. Ele é só um pequeno garotinho que curte muito Jesus. O que é incrível e fofo e eu defenderia até a morte. E as semelhanças entre o Worrell e os outros cidadãos da cidade acabam se limitando aí. Ambos afirmam amar e seguir a Deus, mas só um deles possui qualquer interesse em ajudar o próximo, e é claramente o Worrell. É justamente por isso que agora o show encontra a liberdade de tocar em pontos mais delicados da influência do cristianismo espalhado de uma forma tão egocêntrica e irresponsável. A facilidade com que essas interpretações se tornam instrumentalizáveis para defender coisas como segregação racial, hipocrisia e ambiguidade no que é considerado sagrado por aqueles que só querem um motivo de revolta e condenar coisas que eles pessoalmente têm algum problema com, chegando até no puro capitalismo e um cultivo no mínimo estranho de restrição de perguntas ou limitar a curiosidade, especialmente esse lance todo de temer a Deus. É com isso que lidamos aqui. Vemos como as pessoas adultas usam de fé como uma ferramenta inquestionável. É uma forma de exercer poder por costumes sociais que foram repassados de geração a geração, e nesse princípio ela se entrelaça com relações parentais de uma forma tão intrínseca que fica difícil decidir se deveríamos ter medo de nossos pais ou de Deus. Talvez os dois. Afinal, Deus é nosso pai ou algo assim. Existe muito cultivo do medo. Respeito não por um benefício mútuo ou amor genuíno, por medo. Talvez por uma incapacidade emocional de toda figura madura dessa cidade, que por si só é um aspecto a ser explorado na próxima temporada, mas também por uma facilidade e acomodação existente na presença contínua de medo deles e não infligindo a eles. No começo da desconstrução desse paraíso cristão, os primeiros que sofrem em Moreton são as crianças e estrangeiros. Vez ou outra temos um vislumbre do que realmente acontece atrás da cortina orgulhosa e patriota de imagens que a série carrega como sátira proposital, inflável e cansativa. Mas por hora ainda somos obrigados a ver essas pessoas se apegando às ilusões que levaram tanto tempo para estabelecer. Acontece que aqui o Worrell se torna um catalisador essencial da mudança, um desafio direto a como aquelas pessoas lidam com sua própria vida. Não de uma forma consciente. A sua pureza e inocência absoluta lhe fazem ser certos de suas ações totalmente equivocadas. Ele foi moldado de ponta a ponta pela visão de um mundo das pessoas dessa cidade. Ele é incorruptível e acaba se tornando uma parede argumentativa para as mesmas pessoas que os ensinaram. Worrell não vê problema em segregar uma família de cor para outra cidade, ou tratarem seu amigo de forma diferente por ele ser neurodivergente. Até mesmo quando ele é obrigado a sacrificar o próprio cachorro, porque algumas figuras seletas de poder na cidade não gostavam dele, ele o fez sem pestanejar. Worrell se força a conseguir lidar com isso tudo por meio dos conselhos de seu pai, a figura de poder máxima em sua vida. Sabe, o pai que odeia a própria vida, odeia a esposa, odeia o trabalho, tá constantemente alcoolizado, tem desejos homossexuais latentes mas os limita a fetiche e só não odeia o próprio filho por uma falta de motivo. Esse é o cara que o Worrell idolatra. Já não é mais interessante para nós, o público, essas sátiras ao cristianismo. Se torna mais interessante sua influência nessa cidade e na forma de operar daqueles indivíduos. Não existe mais a facilidade que existia em ser uma série de 10 episódios com 11 minutos cada. Agora é necessário uma verdadeira construção de seja lá o que a série quer comunicar. E aqui se inicia esse processo de verdadeiramente nos introduzir às distorções desse mundo. Resultado inicialmente de uma sátira, mas que se contextualiza mais e mais com um retrato americano. Hiperbólica, então por consequência muito mais real. Uma coisa curiosa sobre humanos é que mesmo sob as piores condições, de alguma forma ainda vaza a humanidade e empatia. O Worrell é o caso perfeito para demonstrar isso, porque ainda existe um desejo inexplicável por parte dele de ajudar os outros à sua volta. Mas sem dúvida os momentos que mais brilham são aqueles onde o Worrell é deixado de fundo e a narrativa acompanha outros personagens lidando com a existência de uma figura tão absoluta. Ele não é uma ameaça à fé deles, somente a forma que eles propositalmente as utilizaram erroneamente dessa fé, porque ele também faz isso. Ele reflete toda essa podridão em toda a cidade. É preciso a hipérbole para que assim seja representado o real. Essa retratação de pessoas falhas e delicadas é o que essencialmente separa e eleva o resto do show em comparação a seus primeiros passos. Todos de alguma forma estão sofrendo, sendo machucados e tendo algo tirado deles. É como enxergar o que seria a autodestruição da cidade por uma criação dela mesma, até o próprio Worrell ser destruído.
O Clay convida o Warren a uma viagem de caça de pai e filho, para fortalecer seus laços, e como esperado, o Warren fica muito animado com a ideia, mesmo que ele não tenha a menor capacidade de matar um ser vivo. Ele é puro demais para isso. Mas ignorando isso, eles vão pro meio da floresta e, como esperado, ele não consegue matar nada. Isso começa a irritar o Clay, que, como de costume, tá bebendo muito. Depois dele mesmo matar um animal, eles se sentam pra ele comer, enquanto o Warren fica assistindo com fome. E o Warren finalmente cria coragem pra falar como o Clay tá bêbado, falando como não tá muito confortável em caçar com seu pai nesse estado, pro que o Clay responde: You're not comfortable hunting with me? Have you ever tried hunting with you? I gotta tell you, Oral. Your cup is always half empty. Now look at me. You should be more like your old man and look on the blight side of life. Blight? I didn't say bright. I said blight. My life is sunny and blight. Bright means the opposite. It means sudden, withering death. And that's... no. Oh, who am I kidding? My life is full of bright. You mean blight? Oh, God. What's the matter? I hate myself. Why do you quit working on me? She always fools me, Oral. I'll make things better, dear. Drink me. Put me inside you. I'm great. And she chokes me just like every other whore out there. É aqui que as coisas começam a ficar desconfortáveis de verdade. Talvez até um trigger para pessoas com dificuldades nesses assuntos. É incrível como depois de um grito desesperado, esse homem volta a culpar todos à sua volta. Seja bebida, seja mulheres. Nunca nada foi consequência de seus atos. Sempre tem alguém a quem culpar. E como o pai de merda que ele é, acaba assustando o Warren, que sem querer acaba atirando nas suas duas últimas garrafas de bebida. Ele fica puto e fala que tá na hora do Warren virar um homem. Ele pega o rifle dele e acaba atirando no Warren sem querer. Ele até pega o kit de primeiros socorros, mas assim que ele acha o álcool que deveria usar no ferimento do Warren... Okay, this might sting a little. Oops. I hate you. Hate away, sister. Hate away. Logo depois disso, um urso aparece. Para que seu pai não morra, o Warren é obrigado a matar o urso. Acordando de manhã, o Clay pergunta se foi o Warren que matou ele, e que isso deixaria muito orgulhoso. Então, pela primeira vez na sua vida, o Warren mente. Ele se recusa a dar essa satisfação pro homem que ele já não tinha mais como respeitar. Make me proud of you, son, and tell me that you shot that bear yourself. No, Dad. You killed it. De certa forma, o Warren de fato se tornou um adulto. O roubaram sua inocência. Não dá mais pra voltar atrás. O desenho inteiro se construiu nessa percepção de mundo do Warren e o lento distanciamento disso pra esse exato momento, onde o garoto finalmente consegue enxergar a figura de poder que ele mais admirava, se revelando como não só um pai ruim, mas também um ser humano horrível. Não tem piada, punchline ou non sequitur. O que sobra é a realidade desse mundo terrível. Mom? Why did you marry Dad? Oh, well. Why not? Well, it's just that when he drinks, he changes. Oh, he doesn't change, Oral. That's just his true nature coming out. A série Moral Warrior foi vendida a Adult Swim como uma série de comédia. Tanto pelo tempo quanto pela temática, dá pra ver que não parecia existir um comprometimento real com nada ali, além de pequenos sketches. Tanto que coisas absurdas que acontecem nesse mundo, como o apocalipse zumbi, já foram apagadas no próximo episódio e voltávamos à estaca zero. E por mais que eu possa falar que já na segunda temporada o show tenta se distanciar disso e dar um solo mais forte a esse mundo, onde as coisas que acontecem importam, é na terceira temporada que absolutamente tudo muda, desconfortavelmente até. Outras pessoas já falaram dessa série, sempre a vendem como o show mais triste que você já viu, ou que não conhece. Mas a verdade é que Moral Warrior não é triste ou depressivo, ele só se torna realista.
parcialmente esse desconforto ao partir para um ambiente real, onde as coisas mais astronomicamente pequenas importam, como a fala do Reverend Pudding a Florence, é o que alavanca e torna toda a terceira temporada quase que seu próprio mundo, não a parte de nenhum dos outros eventos. É mais uma revisitação desse mundo sem mais a interferência dócil do Warrell. E as coisas são ruins, são muito ruins. Acontece que ninguém nessa cidade é feliz, e isso são por vários motivos que a temporada vai explorar. E ela toca em muitos assuntos que antes iriam parecer estranhos se fossem retratados de uma forma engraçadinha e como se nada importasse. Estupro, abuso, poder policial, coisas sérias que, querendo ou não, foram influenciadas pela igreja, ainda mais na forma que lidamos com elas. Tipo, porra, uns anos atrás tinha um grupo religioso reclamando que uma menina grávida de 8 anos ia ter que fazer um aborto. Isso é a realidade. Essas pessoas e sua ignorância afetam e destroem a vida dos outros. E por mais que só tenham 3 episódios, essa temporada realmente se esforça para encapsular um inferno que é, bom, viver. E eu diria que 60% dela se passa antes do Warrell e o Clay irem caçar. Então eu vou fazer algo diferente. Eu vou organizar os episódios de uma forma mais cronológica e falando só dos que eu realmente quero, deixando os episódios que acontecem depois do Nature pro final. Então, vamos começar. Esse episódio é dedicado ao amiguinho do Warrell, o Dewey, que tem problemas claros com pais que são basicamente adolescentes inconsequentes que engravidaram e, adivinha, não abortaram e criaram uma criança na base do dinheiro sem nenhuma responsabilidade emocional ou preocupação por ela, porque também são 2 crianças. De cara, esse é um episódio bem mais sério que qualquer outro das temporadas anteriores, assim como todo o resto da temporada. Mas é uma boa forma de ver como a perspectiva se tornou mais crua e perversa. Sem o Warrell pra servir de suavizador, o que não resta são essas crianças tristes, loucas por aprovação de qualquer um, até de um pai alcoólatra. E claro, sendo negadas até isso. Nesse episódio acompanhamos o Joe e a enfermeira Bendy e o descobrimento de como eles são na verdade relacionados. A Bendy tem uma relação de confiança privada na sua casa com 2 ursinhos que representam o pai do garoto e o garoto. Tudo o que ela queria era uma família, mas lhe foi negado isso. Não só isso, mas também a sua inocência. Essa temporada é de certa forma bonita porque mostra não só um desejo destrutivo do Dino sobre as pessoas dessa cidade e suas vidas, ele quer também dar uma segunda chance a pessoas inocentes. Ocasionalmente você acha um fragmento de felicidade e tem que lutar por ele de sua forma, mas nunca é da forma que nós esperamos ou da imagem que nos é forçada, ainda mais se tratando da estrutura familiar, que, falando nisso, o que nós vemos nesse episódio, se você tá interessado em saber, o primeiro episódio dessa nova temporada, é a vida infeliz e solitária de uma dona de casa devotada ao cristianismo e totalmente incapaz de se relacionar sexualmente de uma forma satisfatória. A Bloberta começa a arriscar em formas exageradas e nem um pouco saudáveis de masturbação, somente para que ela sinta alguma coisa. E de uma forma muito estranha, no caso pelo tesão do médico em carne necrosada, eu imagino, ela percebe que a peça que estava faltando para ela conseguir sentir algo era somente essa conexão romântica que contém também a tensão sexual, mas no momento que ela abandona essas coisas extremas e se contenta somente com a imagem do carnal entre 2 seres que se enxergam, ela é obviamente abandonada. Ela já não é mais interessante para aquele homem. É cruel, triste e real. Como eu tava falando, toda essa temporada dá uma nivelada nesse mundo que já era bem terrível, mas agora tá se tornando desconfortavelmente real. E é nesse episódio onde isso acontece de forma mais... O episódio conhecido por ter feito a série ter sido oficialmente cancelada. Segue a perspectiva de 3 mulheres da cidade, a senhorita Sculpton, a enfermeira Bendy e a senhorita Sincerdoll. A visão de uma sobrevivente a estupro, uma garota que eu imagino que tem a síndrome do Peter Pan e uma louca religiosa com tesão e controle. A coisa mais incomodativa em toda essa temporada, ainda mais nesse episódio, é como não existe nada definitivo. Naturalmente, de arte existem coisas metafóricas e simbolismos, mas a simples ocasionalidade de cada coisa aqui é o que torna tudo tão real. É difícil falar de certos pontos, como o desespero na solidão, que faz com que uma vítima ainda sinta algo pelo seu abusador. São coisas que estão aqui não pelo choque, sim no valor em seus diálogos, suas questões e no que acarretou para a construção de um ambiente assim. Eu amaria que tivessem mais episódios sem a perspectiva do Warrell, que se passasse uma timeline recente, com esses personagens já danificados e complicados. Mas como o show foi cancelado, a temporada se divide eventualmente para retratar o passado dos pais de Warrell. Inclusive, caso você queira saber, essa foi a cena que fez o show ser cancelado. Treat me like, not like everyone.
porque é um retrato até que muito real de pessoas que têm esse tipo de ataque. Eu chuto PTSD, mas eu ainda aposto que o plot que realmente fez ser cancelada é o do estupro. Esse episódio é muito. A Bloberta cresceu em uma família que não via valor nela, assim como muitas famílias dessa data que não viam valores em mulheres adultas solteiras, porque a sociedade normalizava elas como necessitadas de um homem e uma casa para cuidar. E em um casamento ela acaba conhecendo Clay, e eles têm uma certa conexão, genuína, eu acho, como qualquer relacionamento tem, eu imagino. Porém, rapidamente é mostrado problemas que não iriam embora. O Clay bêbado e a Bloberta desesperada por não estar sozinha. Na verdade, por ser útil, acaba ficando e ajudando ele. O foda desses flashbacks é que são profundamente reais. E eu sei que eu tô usando muito essa palavra, mas não tem realmente nada além disso que escreva tão bem. Eles não justificam nada, eles explicam, ou melhor, mostram essa predisposição ao estado que as coisas acabaram se encontrando, como uma análise psicológica ao passado desses personagens, dessas pessoas. Diferente da Bloberta, que conta já dela entrando na fase adulta, o flashback do Clay é mostrado ele ainda criança. Isso porque não é uma busca por entender somente o desenvolvimento dessas figuras como indivíduos, e sim na sua formação de relacionamento. E, mais especificamente nesse episódio, o relacionamento do Clay com Warrell, refletido no seu pai e sua mãe, que morreu meio que por causa dele. Mais ou menos. Ele era um moleque mimado que nunca teve que fazer nada por conta própria porque era um milagre da mamãe. De novo, mesmo que a gente não perceba, religião se encontra até mesmo nessas nomenclaturas e como reagimos a certos eventos. A significância e importância que damos a cada coisa é inevitavelmente ligado também às coisas que usamos para construir toda essa base. Enfim, quando ele descobre que a mãe dele na verdade teve vários abortos sem explicação nenhuma, o Clay se revolta com ela e finge ter morrido, e o coração frágil da mãe dele não aguenta e morre. O pai do Clay acaba culpando ele por isso e renega a Deus, e no impulso acaba quase batendo nele, mas You're not even worth it. Not worth it? a única forma que o Clay consegue ainda chamar a atenção e ter algum tipo de afeto ou demonstração de preocupação de seu pai é fazendo merda e levando uns tapas dele. Mas no fim do episódio, enquanto falando sobre uma tradição familiar que acabaria ali, o pai dele nega ao Clay até isso. And remember the lost and last 63rd commandment, thou shalt never forget thy loaded a gun when thou hast an innocent child in the house. Abandonado. Uma última volta à cidade, recapitulando o estado que as coisas estão, toda a temporada faz questão de mostrar personagens secundários e seus problemas, e como isso os tornou miseráveis, chegando ao ponto que mais ninguém tem esperança alguma, uma realidade tão desoladora que acaba destruindo até a criança mais pura. Pela primeira vez, vemos a situação do Warrell e seu relacionamento com o pai após o incidente na floresta. Mas interessante, porém, vemos a perspectiva do Clay nisso tudo, e o encontro ao acaso de todas as figuras de poder da cidade. Eu falaria todas as figuras masculinas, mas é óbvio que uma cidade assim, isso significa a mesma coisa. E é nesse episódio que toma lugar talvez o momento mais sombrio e ao mesmo tempo sensacional de toda a série, o monólogo do Clay sobre sacrifícios. I guess when you have a family, that's the sacrifice you make. Sacrifice, exactly. I sacrificed. The ultimate sacrifice. My happiness. For my kids. You bet I did. You bet I did. And I'd do it again, too. I'd do it over and over again. That's my life, over and 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 over. Okay, Clay, I get the point. No, you don't! O que torna esse um personagem intrigante de se analisar é sua total falta de preocupação e até mesmo cobrança por redenção. Como um homem tão seguro de si, egocêntrico e manipulador, consegue se convencer que o Warrell deveria se sentir mal por algo que ele fez. É uma figura desprezível, mas não ao ponto de ser irredimível. A grande questão é que a escolha dele pela continuidade na não busca pela melhora é um estágio paralisado e venenoso que mas muita gente se encontra e nem ao menos percebe. Culpa que é facilmente atribuída às próprias instituições e como essas imagens específicas do pai de família que trabalha em um emprego que odeia, casado com uma esposa que odeia e que odeia mais que tudo passar tempo com seus filhos, acaba invocando e normalizando. Tudo isso, um sacrifício enorme em prol de sei lá o que. Eventualmente todos chegam lá e o que se desenrola é uma série de confrontamentos
momentos nem um pouco amigáveis entre eles e que acaba explodindo no que seria o monólogo do Clay, que eu poderia falar sobre, mas honestamente, só vejam isso. Tell me, Doc, did some of those painkillers protect her against you? Well, what does that mean? You know, the pain of you. Day in, day out, being there with that face, not knowing what to say, not caring anymore. Not even knowing that you'll probably only care about her when it's finally too late. Forgetting about all those desperate years you spent alone. Your barren years when no woman would even consider resting her tired head on your shaky little shoulder. And stinking of belly semen. Why even wipe? And then when you finally get one of these coveted pieces of tail that have been built up as the grand trophy in your nothing life, you try desperately to keep it. Not to protect it, but to hoard it. To keep it away from the other wolves and jackals circling your territory. And you realize, all too soon, that you're not good enough. That maybe there was a jerk-off called Darwin after all. And that you never acknowledged his existence because you knew deep inside that you were really what you feared you were. Weak and passive and ultimately broken by the ones who were made the fittest. And that through your weaknesses you built up a poison that poisoned others around you. That you loved. And the only true justice was to let those dominant jackals feed on you, survive off you. Sem palavras. Isso tendo acontecido, desenrola para uma série de confrontação dos três contra o Clay, que tá claramente só desesperado pra sentir algo, ser punido talvez, mas, de novo, ele é respondido com caras desapontadas e um vazio. Ele acaba sozinho. Por fim, os últimos 2 episódios partem do Worrell e um pouco do treinador Stop Frame. O Worrell sendo o líder da campanha da candidatura da Sensory Doll, batendo de frente com seu próprio pai. Sim, o Clay é o presidente da cidade, não me pergunte como. Que acaba com ela desistindo disso e preferindo ter um caso com o Clay e manipular ele por fora. O engraçado dessa relação é que não é pelo atrativo no sexy, são as questões de segurança e reafirmativos emocionais de ambos que geram essa necessidade bizarra que comuna nessa porra estranha. Obviamente, sendo o pai de merda que ele é, trata o Worrell de forma horrível o episódio inteiro, e ainda faz questão de esfregar na cara dele quando ele ganha. Jesus. No próximo episódio, vemos o Clay e o Stop Frame no mesmo será que rola ou não de sempre. Mas com a entrada da Sensory Doll, ele vê essa cena e compreensivelmente se vomita, dando a entender que ele ainda tem sentimentos pelo Clay. E no decorrer do episódio, o Worrell pede conselho ao treinador Stop Frame sobre um dos mandamentos, honre seu pai. E ambos sabem muito bem que não existe nada honrável nele. E como Stop Frame tá tentando superar o pai do Worrell, tanto que ele tá vendo a cabeça dele em todo lugar, menos na do Worrell, ele decide chamar o Worrell pra passar um tempo junto. E eles acabam passando um tempo de qualidade juntos, um momento genuíno de alegria. Algo que o Worrell nunca deve ter tido a vida inteira. E em certos momentos chaves vemos outras pessoas tendo esses bons momentos também. Essa compartilhação de companhia no suposto dia mais solitário do ano. É bom ver que essas são as famílias que encontram um espacinho de redenção e de felicidade numa cidade infernal e apática. As famílias que não nascemos com, mas que a nós escolhemos. E no fim o Clay acaba indo confrontar o Stop Frame com toda a família. E ele acusa o Stop Frame de coisas absurdas logo depois de receber um não definitivo para a possível relação dos dois. This is rape! You raped my son! What? With niceness in order to get to me! Dad. Well, it worked! You got to me! Now you stay away from him! He's not yours, I am! O único escape que ele tinha de todo o resto de sua vida. Mas ele é uma pessoa ruim, não saudável. O Stop Frame merece algo melhor. É patético, mas ainda assim desesperador ver um homem adulto tão desesperado em conseguir manter ele na sua vida. E ainda assim capaz de olhar ou sequer falar diretamente com um homem que ele ama. Incapaz até não sobrar mais nada. Come on, Dad. It's late. No! He's right. It's too late. Mas pelo menos eles se divertiram. I had fun. Família é uma questão complicada,
Por muito tempo aprendemos que, por ser sagrada, deve ser protegida e mantida junta a qualquer custo, muito como o casamento, porém muito mais danoso. E no fim, Moro nos ensina e desmantela esse conceito absurdo de santidade atribuída às famílias, algo que nós absolutamente não temos controle sobre e que só foi construída inicialmente por questões práticas e políticas, no lugar de realmente ter algum embasamento. Não que sua família não seja importante, ela muito comumente vai ser, porém já passou o tempo do absurdo que seria elas não importarem tanto. Na verdade, esquece isso. Famílias são absolutamente a coisa mais importante que existe, mas elas nem sempre são a família em que você nasceu. O significado de família é, na verdade, um grupo de pessoas que se amam e se apoiam. Achar isso é difícil, mas não deixe de buscar. É o que faz da vida bela. E nada mais justo que as pessoas que conseguem ser felizes no final dessa história serem as famílias achadas. O problema de Morriton e qualquer outra família que exista nesse ambiente nunca foi a religião. É tão improvável e absurdamente fechado a chance de uma família amorosa surgir de nossa cultura que gerou mecanicamente o cultivo por tradições e o que deveria ser uma família, que o que sobram são esses inúmeros casos de pessoas que se odeiam, mas se forçam a ficar juntas, porque é assim que deveria ser. Como um desenho de comédia, Moro tinha se tornado exemplo de fracasso, mas é porque ele não estava tentando ser. Teoricamente era para ter continuado por mais 2 temporadas, e as próximas explorariam mais outros personagens da cidade e expandiriam na lore de tudo. Mas eu gosto de pensar que o desenho acabou de uma forma confortável. Talvez seja só um jeito de eu me conformar com um fim tão abrupto do que tinha um potencial gigante, mas ei, o que aconteceu, certo? O ponto importante de toda a série continua intacta e foi transmitida, como usamos de interpretação, principalmente de modelos pré-estabelecidos pela sociedade de família e religião, e o contraste disso com a disfuncionalidade natural que tudo carrega. Famílias nessas circunstâncias tão específicas serem felizes é muito difícil, e ainda assim, de alguma forma e algumas vezes, algo acontece. Um milagre. A loving family. Just like that, out of nowhere. Now what causes this? A belief in God? A strong moral structure? Blind luck? Who knows? Who cares? You're not gonna get any answers out of me. I'm just a puppet for the big guy. I don't write this stuff. Enfim, quer dizer, acabou o vídeo, deixa o like. Que eu tô enganando. Enfim.